Oi, bom dia. Eu vou falar sobre a Era Napoleônica. A Era Napoleônica tem início após o golpe de Estado do 18 Brumário, que foi o que marcou o final do processo revolucionário na França. Podemos dividir o governo de Napoleão em três períodos: consulado, império e governo dos 100 dias. Consulado. Este período se caracterizou pela recuperação econômica e pela reorganização jurídica e administrativa na França. O governo do consulado era republicano e controlado por militares, onde três cônsules chefiavam o poder executivo: Napoleão, Roges Duco e Sieyès. Mas, como Napoleão foi eleito o primeiro cônsul da República, era ele quem realmente governava. Apesar do cunho democrático criado pela nova Constituição, era ele quem comandava o exército, propunha novas leis, nomeava os membros da administração e controlava a política externa. Durante o governo do consulado, as oposições foram aniquiladas, a alta burguesia consolidou-se e os projetos de emancipação dos setores populares foram sufocados. Com os resultados obtidos nesse período, Napoleão foi nomeado cônsul vitalício em 1802, devido ao apoio das elites francesas, que estavam entusiasmadas com os avanços. Império. O Império foi implantado definitivamente após a mobilização da opinião pública. Em 1804, foi realizado um plebiscito onde foi restabelecido o regime monárquico e a indicação de Napoleão ao trono. No dia 2 de dezembro, foi oficializado Napoleão I, na Catedral de Notre-Dame. Napoleão liderou uma série de guerras, expandindo o domínio francês. Em algum tempo, o exército francês se tornou o mais poderoso da Europa. Os ingleses, preocupados com o poder francês, formaram coligações internacionais contra o expansionismo francês. Em 1805, a França tentou invadir a Inglaterra, mas foi derrotada. Decorrente deste fato, o governo napoleônico tentou enfraquecer a Inglaterra de outras formas. Em 1806, decretou o bloqueio continental, o qual dizia que todos os países da Europa deveriam fechar seus portos ao comércio inglês. Mas este decreto não surtiu o efeito esperado, pois a França não conseguia abastecer todo o mercado da Europa. A Rússia tinha aderido a esse decreto após um acordo com a França, Paz de Tilsit, mas como era um país essencialmente agrícola e estava enfrentando uma grave crise econômica, viu-se obrigado a abandonar o bloqueio continental. Em vingança à decisão de czar Alexandre I, o governo napoleônico decidiu invadir a Rússia em 1812. Os generais, acostumados com grandes vitórias, conduziam suas tropas pelo imenso território russo, enquanto as tropas czaristas recuavam colocando fogo nas plantações e em tudo que servisse aos invasores. Em Moscou, as tropas russas começaram a enfrentar as tropas francesas, que estavam mal alimentadas e desgastadas. Devido a isso, Napoleão não teve outra escolha a não ser ir embora. A desastrosa campanha militar na Rússia encorajou outros países europeus a reagirem contra a supremacia francesa. No dia 6 de abril de 1814, um exército formado por ingleses, austríacos, russos e prussianos tomaram Paris e capturaram Napoleão, enviando-o para a ilha de Elba. O trono francês foi entregue a Luís XVII. Governo dos 100 dias. Napoleão conseguiu fugir da ilha de Elba e voltar à França em março de 1815. Ele foi recebido em Paris como herói e com gritos de "Viva o Imperador!". Ele se instalou no poder, obrigando a família real a fugir, mas a sua permanência no poder durou apenas 100 dias. A coligação militar da Europa se reorganizou e derrotaram definitivamente Napoleão na Batalha de Waterloo. Napoleão foi mandado para a ilha de Santa Helena, onde ficou até sua morte. Vou falar um pouco sobre o declínio da França napoleônica. Notando a insatisfação do povo com o governo de Luís XVIII, Napoleão aproveitou o que estava acontecendo e deixou a ilha de Elba, deixando assim de cumprir o acordo de não sair da ilha. Acordo estabelecido em decorrência do Tratado de Fontainebleau. Napoleão desembarcou na França em 1815. As tropas que foram enviadas para retardá-lo agruparam-se ao seu exército. Em 20 dias, Napoleão chegou a Paris, enquanto a família real fugia para a Bélgica. Esse período da história ficou conhecido como o Governo dos 100 Dias. Nesse período, Benjamin Constant, político francês atuante na Assembleia Nacional Francesa, preparou uma nova Constituição que se denominou Ato Adicional às Constituições do Império. Nesse mesmo tempo, Bonaparte organizava um exército de mais ou menos 200 mil soldados para resistir à sétima coligação que se formava contra ele, pois naquele momento ele era considerado pelo Congresso de Viena um inimigo de paz no mundo. O exército prussiano, comandado por Blücher, foi detido e vencido por Napoleão em Ligny, na Bélgica.
2 dias depois, Napoleão atacou o exército inglês, comandado por Wellington, em Waterloo, em 18 de junho de 1815, nos arredores de Bruxelas. Quando a batalha parecia vencida para os franceses, o exército prussiano de Blücher, que não havia sido destruído totalmente em Ligny, retornou e possibilitou a vitória de Wellington. Esse episódio ficou conhecido como a Batalha de Waterloo. Derrotado, Napoleão voltou a Paris, abdicou do cargo do imperador e saiu da França. Mas como foi considerado inimigo da França, foi exilado e enviado para a ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde passou seus últimos anos de vida. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Congresso de Viena. O Congresso de Viena, na verdade, foi uma série de conferências realizadas pelos reis e rainhas, ou seja, os defensores do Estado absolutista, entre os anos de 1814 e 1815, que visavam a restaurar seus poderes, a legitimidade e o equilíbrio, na visão deles, na Europa após a difusão dos ideais liberais da Revolução Francesa e as deposições ocasionadas por Napoleão nas guerras napoleônicas. O evento redividiu o mapa europeu, redistribuindo terras e territórios entre os países que participaram. Suas consequências chegaram a outros continentes, como a América e África, tendo em vista que se proibiu o tráfico negreiro. As conferências de 1814 e 1815 do Congresso de Viena objetivavam mudar para continuar o mesmo, ou seja, queriam reconstituir a política que existia antes da era napoleônica. Almejavam também restaurar o absolutismo, onde Napoleão havia destronado reis. Queriam impedir que os ideais liberais da Revolução Francesa se espalhassem por todo o continente, bem como restabelecer a fé cristã, negando a separação entre religião e Estado. Com isso, acabaram por ainda redirecionar o quadro geográfico da Europa. Áustria, Prússia, Rússia, Portugal, Grã-Bretanha e França participaram do Congresso de Viena e mudaram a geopolítica europeia em 1814 até 1815. Todos eram países que tinham sido invadidos pelas tropas napoleônicas em período anterior. Decisões tomadas no Congresso de Viena foram baseadas em 3 princípios: do equilíbrio, da restauração e da legitimidade, ou seja, reorganizaram de maneira equilibrada poderes políticos, econômicos, dividindo territórios de alguns países. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Santa Aliança. No ano de 1815, graves derrotas permitiram que as tropas do antigo regime pudessem dar fim à supremacia napoleônica. Passado esse período, os monarcas de toda a Europa tinham 2 preocupações fundamentais: restaurar o antigo mapa político remexido pelas invasões de Bonaparte e conter a expansão dos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, disseminados pelos brados da revolucionária experiência francesa. O enfraquecimento da França e o desgaste das demais nações europeias facilitaram a restauração das fronteiras do Velho Mundo. Já a contenção das promessas liberais, os monarcas da Europa optaram pela formação de um exército destinado a legitimar o poder das monarquias. Foi então que, durante o Congresso de Viena de 1815, os reis da Prússia, Rússia e Áustria entraram em acordo para a criação dos exércitos que comporiam a Santa Aliança. Dessa forma, a força das armas seria a solução encontrada para o possível avanço de outras revoluções. Segundo isso, o acordo que formou a Santa Aliança salientava a ajuda militar a todos aqueles reinos que tivessem sua soberania ameaçada. Além disso, defendia o direito dos reinos de Portugal e Espanha em retomar o controle das colônias que naquele período proclamavam a sua independência. As pretensões desse projeto de cooperação político-militar pareciam ser devidamente cumpridas. Durante a década de 1820, as tropas aliancistas conseguiram derrotar alguns relevantes liberais que tomaram conta da Espanha, do Reino das Duas Sicílias e alguns estados alemães. Em contrapartida, a Santa Aliança não conseguiu conter o avanço dos movimentos separatistas que mobilizavam vários pontos do continente americano. Durante a década de 1830, esse projeto caiu por terra, não mais sendo sustentado pelas nações que se juntaram contra a mudança da cena política europeia.